Oi, o meu nome é Tawane e hoje eu vou mostrar pra vocês 10 livros que eu selecionei como favoritos, ou como melhores, na verdade, do ano de 2017. Vamos lá? Bom, o ano ainda não acabou efetivamente, mas até o momento eu concluí 88 livros e dessas 88 eu acabei selecionando 10 pra mostrar aqui pra vocês como as melhores do ano de 2017. Algumas delas eu já falei pra vocês em alguns vídeos passados, em tag, ou uma tá até mesmo no favoritos da vida, no caso, né, naqueles 10 livros favoritos até o momento. E aí eu acabei fazendo essa seleção pra mostrar pra vocês, até porque tem alguns livros que eu li um pouco antes de ter o canal. E aí é uma forma também de vocês acabarem conhecendo um pouco mais dos livros que eu já fiz leitura. Todas essas desse ano, no caso. O primeiro, eu acabei colocando na ordem em que eu os li. O primeiro já é conhecido de vocês, que eu já falei algumas vezes. É A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro conta uma história ambientada no sul dos Estados Unidos, da Sally. A Sally, no começo da história, ela é uma criança que o pai acabou dando pra casar com um cara que acaba maltratando ela muito. A história é narrada pelo ponto de vista da Sally e é um livro de cartas. A princípio, a Sally escreve cartas para Deus e do meio pro final da história ela começa a direcionar essas cartas para a irmã dela. É um livro muito bom, eu super indico. O próximo, na verdade, é uma HQ. O nome dela é Persepolis, da Marjane Satrapi. A história de Persepolis é a história da Marjane, que é a autora do livro, no caso. Ela mesma que desenhou e que escreveu. Vou mostrar aqui uns traços pra vocês. A Marjane é do Islã e ela conta a história de quando o Islã foi tomado na época de uma revolução e as mulheres passaram a ter que usar o véu. Nessa época, a Marjane tinha uns 9, 10 anos e foi uma coisa tipo do dia pra noite. Um dia ela tava indo pra escola de calça jeans, no outro dia ela tinha que usar a burca e o véu. E a gente acompanha a vida dela, não só lá, porque ela acaba saindo do país. Enfim, a gente vai vendo toda a história dela até a maioridade. O próximo é O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yoon. Esse é o segundo livro dela que eu li, o outro Tudo e Todas as Coisas, que saiu o filme esse ano. Tudo e Todas as Coisas eu li em 2016, por isso que eles não está nessa lista. Mas O Sol Também é uma Estrela conta a história de uma menina que ela é imigrante nos Estados Unidos. A família dela é da Jamaica, se eu não me engano. E eles estão para ser deportados, porque eles entraram nos Estados Unidos ilegalmente. Aí ela tá no último dia que ela pode tentar recorrer a essa deportação. E ela conhece um cara, eu não lembro o nome dele, mas ele é americano, ele nasceu lá, mas a família dele é asiática, se eu não me engano, chinês? Não, acho que não é chinês, coreano, eu acho. Desses países assim, orientais. E aí eles acabam se conhecendo, convivendo por um dia, e a gente acompanha eles se conhecendo, ela tentando conseguir com que a família dela não fosse deportada. Enfim, é uma história bem cativante, com várias lições bem legais. O próximo, eu já falei pra vocês também, um pouquinho, ele tem poucas marcações. Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Esse é um livro de pequenas frases, alguns textos. Alguns dizem que é poema, outros dizem que não é poema, enfim. De qualquer forma, é um livro muito bom. Como vocês podem ver, eu marquei alguns textos. Não sei se tá dando pra ver de longe, mas enfim. É muito legal. Eu fiz a Amanda ler e ela gostou. Não que eu fiz a Amanda ler, tipo, eu não briguei. Só falei, amiga, lê, é legal. Aí ela leu e achou legal. É assim a nossa relação. Com livros pequenos. Grandes não. Continuando, a minha primeira história da Chimamanda Ngozi Adichie lida foi Hibisco Roxo. É uma história muito legal. Conta sobre a Nigéria, uma família na Nigéria, no caso. O pai, ele é um pouco autoritário. Eles têm um casal de filhos, que é um menino e uma menina.
o menino é mais velho, e aí aquela coisa do menino pode tudo, o menino não pode nada. Aí eles acabam passando uma temporada na casa de uma tia, que poder aquisitivo dela é bem inferior ao deles, mas as crianças, né, no caso os irmãos, percebem que lá eles são muito mais felizes do que na casa deles. E aí a gente vai vendo várias situações assim, e o final é bem... O final não, né? É uma coisa que acontece um pouquinho antes do final. É bem chocante, bem assim, você fala, meu Deus. Enfim, é muito bom, muito bom, muito bom. Eu tô pra ler os outros livros da Chimamanda. Eu tenho Americaná. E eu baixei no Kindle Meio Sol Amarelo. É isso. E eu também baixei no Kindle o outro manifesto dela, para educar crianças feministas. A minha ideia é ler todos os livros dela. Continuando, um que eu já falei pra vocês, na lista de favoritos também, é O Último Adeus, da Cynthia Hand. Esse livro fala sobre suicídio e como a menina, que é a personagem principal, lida com o fato do irmão dela ter cometido suicídio. A família fica bem fragilizada, no caso, a mãe. E ela também. Ela frequenta psicólogo. Aqui é como se fosse o caderninho dela. Eu acho muito legal. Que é tudo riscado, de caneta Bic. É bem legal. E tem uma caneta Bic aqui do lado. Fitinha. Darkseid arrasando, como sempre. E a história é muito boa. O próximo, como é muito falado também, eu já comentei dele aqui algumas vezes, é O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. A Agatha Christie sempre estando por aí na minha vida. Eu acho que eu já comentei que eu tenho a intenção de ler todos os livros dela. Tô bem longe disso, são mais de 80, e eu li uns 20, eu acho. Acho que nem chega a 20. Depois eu conto e falo pra vocês. Bom, esse livro conta a história de vários assassinatos. Pode ser que vocês ouçam um grito no fundo. É a minha sobrinha, que chegou agora há pouco, tá gritando lá na sala. Esse livro conta a história de vários assassinatos. No princípio da história, um cara morreu há mais de um ano. Aí, no começo da história, a esposa desse cara morre, que é amiga do Roger Ackroyd. E o Roger Ackroyd tá tentando descobrir quem pode ter causado essas mortes, digamos assim, se foi a mesma pessoa ou não. Enfim, ele vai tentar descobrir, só que ele é assassinado na noite que ele tá tentando ter alguma informação. Hercule Poirot está na cidade, de férias, e acaba ajudando a polícia a desvendar o mistério. É bem legal. O próximo se tornou um queridinho da vida, eu acho. É Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Esse livro conta a história da Asa, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela tem toque, e conta a história dela convivendo com esse toque. Ela frequenta psicólogo. Ela tem uma amiga chamada Daisy, que a amiga dela é muito legal. Tem uma cena que elas meio que brigam, mas meio que não brigam, mas que, enfim, é muito legal. Eu ainda não passei as marcações do Kindle pra cá, mas eu pretendo fazer isso. Só preciso de um pouquinho de tempo. Leiam. O próximo é um que eu falei há pouco, porque eu gravei um vídeo em que eu tinha lido esse livro. Vocês vão ver um pouco depois, mas tudo bem. Dançando sobre Cacos de Vidros, da Ka Hancock. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Esse livro conta a história de uma mulher que ela tem histórico de câncer na família. A mãe dela faleceu de câncer. Só gente doente aí nesses livros, hein? E o marido tem transtorno bipolar. E aí vai ser a relação desses dois, o que eles esperam ou não do futuro. Então a história vai ser sobre esse casal tentando lidar com as peripécias da vida, digamos assim, e o que eles esperam do futuro, o que o futuro vai trazer para eles. É um daqueles livros que a gente demorou pra ler, a gente, no caso eu, né? Porque eu já tenho esse livro, já deve ter uns 2 anos, eu acho. Eu só fui ler ele agora, mas que a gente acha que já devia ter lido antes. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês. No início do vídeo, eu falei que seriam 10 livros, mas a pessoa que, apesar de trabalhar com contas, acho que não contou direito. Tinham só 9, mas aí eu dei uma corridinha aqui no lado da estante, peguei mais um, que eu li já faz alguns meses, se eu não me engano, eu li no comecinho, não, no meio do ano, que é O Mundo de Sofia, do Justin Garden. Esse livro é um livro bem legal. O que me fez gostar muito dele, apesar do tamanho, que assusta a minha amiga Amanda,
é que ele fala sobre filosofia, ele conta a história da filosofia, mas de uma forma que não fica difícil de entender. Até porque, na verdade, essa foi a ideia do Josh Gardner ao escrever esse livro. A ideia dele era escrever um livro que falasse sobre filosofia, que era uma coisa que ele gostava, que na verdade ele é formado nisso, mas que crianças pudessem ler, que fossem fáceis para crianças até ter o contato, um primeiro contato, digamos assim, com a filosofia. Deu super certo, apesar de eu não ser mais criança, mas foi uma forma bem agradável de ter contato com a filosofia. Eu acho que pra quem tem interesse em entrar nesse mundo, alguma coisa do gênero, é uma boa pra começar. Super indico. Então, essa é a relação dos 10 livros, dos 10 melhores livros lidos em 2017. Eu espero que eles não caem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avaliem o vídeo... Eita, Giovana. Avaliem o vídeo clicando em curtir. Se inscreva no canal. Deixe algum comentário aqui. Melhor, comente o livro favorito de vocês desse ano, 2017. Você comentar também, viu, amiga? Ela tá fazendo assim. Depois a gente vê se tem um comentário dela aqui embaixo, quando esse vídeo sair. Me segue nas redes sociais que vai aparecer na tela. E nós nos vemos numa próxima. Tchau!